E aí, conforme nós vimos na parte conceitual de átomo, alguns exercícios fundamentais de aplicação do que nós vimos. Não esqueça que esse número que vem na parte de baixo representa a quantidade de prótons. O número na parte de cima, a massa. E aí, quando ele pede para você determinar num átomo número de prótons, nêutrons e elétrons, é basicamente as estruturas que fundamentam esse átomo. Então, como é que eu penso aqui? Se não tem carga, esse cara é um átomo neutro. Então, o número de prótons é 18 e o número de elétrons também é 18. Porque num átomo neutro, o número de prótons é sempre igual ao de elétrons. Por outro lado, a massa desse átomo, embora não tenha pedido, é o número que está em cima. E o número de nêutrons será sempre a massa menos próton. 40 menos 18, ele apresenta 22 nêutrons. Da mesma forma, quando você apresenta essa estrutura, o que muda agora é que essa carga positiva caracteriza que ele é um cátion, uma estrutura que perdeu elétrons. Sendo assim, quando eu analiso as mesmas informações, o número de prótons é 30. Mas ter duas cargas positivas significa que ele perdeu 2 elétrons. Então ele passa a ter 28 elétrons. A partir daí, a massa é o maior dos dois números que está lá, e o número de nêutrons sempre a massa menos próton. 65 menos 30, 35. Por outro lado, quando você tem aqui o flúor, essa carga negativa caracteriza que eu tenho um ânion. Se é um ânion, essa estrutura ganhou elétrons. Então, Edson, veja bem, o número de prótons é 9. Mas ao ganhar um elétron, ele passou a ter 10 elétrons. A massa é o maior dos dois valores. E o número de nêutrons, massa menos próton, 10. A mesma coisa aqui. A estrutura positiva caracteriza que essa estrutura é um cátion. Ou seja, ele perdeu elétrons. A partir daqui, eu vou ter que o número de prótons, 92. Se ele perdeu 5, o número de elétrons é 87. A massa, 238. E o número de nêutrons, 238 menos 92, 142. Então é preciso que você fixe essa ideia do cálculo da quantidade de partículas da estrutura que ele apresentar. Seja ela um íon, seja ela um átomo neutro. A diferença é que no átomo neutro não aparece carga. Por outro lado, quando você quer falar de isótopo, isóbaro, isótopo, outro ponto importante do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo, o isótopo são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros, a mesma massa. E isótonos, o mesmo número de nêutrons. Então, o isótopo, eu vou olhar para o número que está embaixo. O A tem 30 prótons, o E tem 30 prótons. Então, A e E são átomos isótopos. O átomo B tem 32 prótons e o átomo D 32 prótons. Então, B e D são átomos isótopos. Por outro lado, ter a mesma massa, aqui, por exemplo, o A 65, o C 75. Então, A e C são átomos isóbaros, que possuem a mesma massa. Por outro lado, os átomos D e E também possuem a mesma massa. Então, D e E são átomos ditos isóbaros. E, finalmente, isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Logo,
massa menos próton, 35. 67 menos 32, 35. 65 menos 35, 30. 70 menos 32, 38. 70 menos 30, 40. Os únicos átomos que aqui apresentam o mesmo número de nêutrons é o A e o B. Ambos têm 35 nêutrons. Então, isótopo, isóbaro, isótono é uma questão de ter prótons, massa ou nêutrons iguais. Os átomos sempre vão ter uma dessas relações iguais. As outras serão sempre diferentes. Num exercício mais elaborado, o que ele espera de mim? Que eu pare e pense. O átomo X, ele apresenta 30 prótons. E como todo átomo é neutro, inicialmente, o número de prótons é sempre igual ao de elétrons e vai ser 30. Aí ele manda a segunda frase. Sabemos que o x mais 2 e o y menos 3 são isoeletrônicos. Ora, isoeletrônicos significa que eles têm o mesmo número de elétrons. Então quer dizer, por que o x é mais 2? Porque ele perde 2 elétrons, Edson. Então se ele tinha 30 e perdeu 2, ele passou a ter 28 elétrons. Se essa espécie é isoeletrônica dessa, se ela tem 28 elétrons, essa também tem 28 elétrons. Aí eu me pergunto, por que essa tem 28 elétrons? Porque ela ganhou 3 elétrons. Se eu ganhei 3 elétrons e estou com 28, antes de eu ganhar, eu tinha 25. E antes de eu ganhar, o meu número de prótons e elétrons era igual, porque eu era um átomo neutro. Então esse é o número atômico do átomo Y. Beleza? Esse é o modelo que já caiu no naval, muito interessante em termos de concurso e que vale a pena para a gente. E um último modelo que eu estou botando de isótopos, isóbaros e isótopos, é quando ele compara átomos e diz que entre esses átomos existe alguma correlação. Ele diz que A e B são isótopos. O que eu entendo? Que eles apresentam o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons do átomo A é sempre igual ao número de prótons do átomo B. Então, eu vou começar por aqui. Se eles são isótopos, 3x menos 6 tem que ser igual a 2x mais 4. E daí eu vou descobrir o valor de x. Concluindo, quando você, nesse modelo de exercício, calcula o valor de x, você vai, então, substituir o x na onde ele está aqui. 3 vezes 10, 30, menos 6, 24. 5 vezes 10, 50. 2 vezes 10, 20, mais 4, 24. 5 vezes 10, 50, mais 2, 52. Então, quem vai ser o número de nêutrons do átomo A? Vai ser a massa menos o número de prótons. 50 menos 24, 26. Quem vai ser o número de nêutrons do átomo B? 52 menos 24, o que vai dar 28. Bem tranquilo, é uma questão de ter atenção ao conceito. Visto o conceito, representa em cada item do processo que você está analisando. Um abraço e vamos continuar estudando. Vamos focar o nosso treinamento. Até a próxima.